Programa de estudo Conhece-te a ti mesmo, uma reflexão espírita psicológica, ano 1, série psicológica de Joana de Ângeles, módulo 6, a dinâmica e atuação do inconsciente em nossa vida. Aula 4. Lutar contra a sombra ou transformá-la em instrumento de harmonia e satisfação no eixo ego-self sem tormento nem castrações. Aulas interativas. Reunião 37, 6 de dezembro. Lição da sombra para a luz. Estranhamos muitas vezes na Terra a multiplicidade dos conflitos emocionais que nos assaltam de improviso, assinalando deploráveis influências ocultas. Em muitas circunstâncias, basta leve impulso na direção do bem para que se manifestem desesperadas, como a impelir-nos o acesso à vida superior. Na iniciação da mediunidade, surgem quase sempre na forma de obsessões marginais, ameaçando-nos as mais belas aspirações, tanto quanto na construção da fé viva, adentro de nosso grupo familiar, aparecem na feição de desentendimento e discórdia, a se expressarem rudes e virulentas naqueles que mais amamos. Entretanto, no exame do problema, recorramos ao quadro A Simples da Natureza. Toda vez que necessitamos rasgar estradas novas no seio da gleba anônima, duro trabalho de educação do solo se faz imprescindível. Sobre o chão agressivo e áspero, picareta e trator se mostram necessários, reclamando-se ainda o auxílio do pedregulho arestoso na pavimentação do caminho antes que o homem se valha nele na movimentação do progresso. Utilizamo-nos do símile para considerar também, na abertura de novas rotas do espírito, tarefas sacrificiais que existem de nós com vistas a dispensável burilamento. E assim como os engenheiros supervisionam a obra, confiando nos braços rijos, habilitados à remoção do material primitivo inferior, também os instrutores celestes, sem perder-nos, entregam-nos a companheiros mais ou menos semelhantes a nós, que nos debastam no campo íntimo através de lutas e sofrimentos, até que lhes ofereçamos justo padrão de serviço ou apostolado de luz que se propõe a veicular. É por isso que em todos os percalços de nossa edificação para a vida eterna, realmente não podemos dispensar o concurso efetivo da paciência, porque somente por esta virtude singela e renovadora é que poderemos vencer as inibições externas com o necessário triunfo sobre nós mesmos. Nós vamos continuar discutindo e conversando sobre a sombra. Veja que a sombra é densa, né? Tem muito conteúdo para ser vencido. E hoje a gente vai continuar nessa proposta de como nós podemos identificar a sombra em nossos comportamentos, né? Uma vez que nós já estudamos e compreendemos que a sombra é inconsciente, então de que maneira eu posso torná-la consciente? Porque uma vez que eu torno a sombra consciente, eu tenho pelo menos a possibilidade de diluir isso, de contatar isso, de me relacionar com esse conteúdo. Agora, o que eu vou fazer com isso é muito pessoal, a gente vai ver ainda mais adiante, perfeito? Mas ninguém consegue se tratar ou se curar se achar que não está doente, né? Naquela proposta que nós estudamos semana passada. Como é que eu vou aceitar o tratamento se eu considero que não estou doente? Então, o primeiro passo nesse processo de autoconhecimento é nós nos relacionarmos com esse conteúdo sombrio, tornando-o consciente, né? Isso a gente viu que tem um nome, poderíamos chamar de diluição da sombra. Jung usa esse termo, diluição, a benfeitora Joana de Ângeles também usa, mas não é diluição num sentido de que vai sumir. É diluição no sentido de que o ego integra aquele conteúdo à consciência.
né? É diluição no sentido de assimilação, de percepção, de absorção, podemos também chamar assim, né? Então a diluição da sombra, ela se dá não pelo sumiço da sombra, né? Mas pela integração desses conteúdos, ou seja, pela capacidade do ego em perceber que aquele conteúdo é algo meu, é algo pessoal e não externo a mim. Porque enquanto esse conteúdo não é nem sequer assimilado, então o problema é fora, né? O problema está no outro, está fora. Quando a gente começa a perceber que talvez o problema não esteja fora, mas em nós, já é um bom passo no processo de autoconhecimento, né? Já estou começando a parar de achar que o problema é o outro e talvez pensando que possa ser eu. Já é um progresso daqueles, muitos de nós, que ainda projetamos e achamos que o problema está fora, né? Mais ainda, o que é essa diluição? A capacidade do ego em contatar, veja, entrar em contato. Agora, entrar em contato não significa que aquilo vai se modificar do dia para a noite, não é verdade? Tudo bem, contactei a minha agressividade, realmente, sou eu que sou agressivo. Sou eu que exteriorizo e expresso essa agressividade. E agora? Não é de saber que isso é meu, pelo menos eu vou parar de, talvez, culpar os outros, mas não é só pelo fato de saber que isso é meu que agora muda e eu deixo de ser agressivo. Agora eu viro pacífico, muito pelo contrário, né? A gente vai ter que suportar essa sombra. Depois que a gente entra em contato, vem um processo aí de suportar essas características indesejáveis que a gente começa a perceber em nós mesmos, né? Então é entrar em contato, contatar, assimilar gradativamente que isso é meu, poxa, esse conteúdo é meu, e permitir, sobretudo, que esses conteúdos indesejáveis façam parte da minha vida, né? Isso é o que nos faz ser humanos. Lembra aquelas discussões que nós tivemos, né? É perceber-se humano. Eu não sou Deus, eu não sou perfeito, tenho muitas deficiências e essas deficiências me compõem ainda na minha jornada evolutiva. E estão em mim. E eu entro em contato com elas, aceito, ao mesmo tempo em que eu vou trabalhando esses conteúdos em mim, né? Permitir que esses conteúdos indesejáveis façam parte da minha vida, aceitando que esses conteúdos ainda me compõem, destruindo a ilusão de perfeição que temos de nós mesmos. Tudo bem? Conseguem acompanhar aí o raciocínio? Se formos capazes de ver a nossa própria sombra e suportá-la, sabendo que existe, seria um passo importante no conhecimento de si mesmo. De uma maneira saudável, sem culpa, sem desculpa, apenas percebendo que é meu, trabalhando esses conteúdos, aceitando que faz parte da jornada, mas e aí, como posso avançar nesse processo? Vamos aprendendo a controlar a nossa agressividade, que não vai acontecer do dia para a noite, talvez nem de uma existência para outra, talvez nem em 10 existências. É muito pessoal esse caminho, né? Em que momento você vai adquirir a virtude da paciência? Sei. É muito pessoal isso, né? Mas se não começar percebendo a agressividade, a impaciência, a intolerância em mim, demora mais. Com certeza demora mais, né? Resistir ao nosso impulso sexual, quando expresso em momentos inoportunos, veja, é muito diferente de reprimir. Eu sei que em mim está o impulso e o desejo. E aí como eu vou controlar isso adequadamente? Né? Um exemplo muito claro, você casa com alguém e não é porque você casa com alguém que você não vai achar mais ninguém bonito e ter tesão em ninguém mais no mundo. Porque se você achar que não vai ter tesão em ninguém mais no mundo, sua sombra vai se avolumar, vai ficar mais densa ainda.
Porque você vai ter tesão em alguém e vai falar, nossa, sou casado, não posso. E a sombra cresce, porque você está reprimindo. É diferente de saber que esse conteúdo está em você e você controlar esse pitbull. Bom, eu tenho desejo, mas eu tenho assumida uma responsabilidade com essa pessoa. E por isso, me desculpe, mas você chegou tarde. É muito diferente o processo, muito diferente. Não nego que há o desejo, mas há um domínio, um controle desse aspecto pela consciência. Honestidade consigo mesmo. Perfeito. Né? Suportar os nossos pensamentos vergonhosos, mas acima de tudo, crescer psicologicamente. Né? Então isso que é o grande benefício do enfrentamento, do confronto, do conhecimento da sombra. Né? A gente cresce psicologicamente porque a gente vai integrando esses opostos de uma maneira consciente. O ego vai iluminando e esse conteúdo vai sendo integrado. Então é importante, para que haja essa diluição da sombra, que a gente perceba esses conteúdos, perceba esse lado sombrio nosso. Né? E aí nós vamos trabalhar, como já dissemos, nesse livro, Ao Encontro da Sombra. Já estamos fazendo isso há algum tempo, né? Falamos de um primeiro mecanismo para a gente reconhecer o lado sombrio nosso, que é, lembram qual até agora a gente discutiu? A projeção. Muito bem. Então o primeiro aspecto é a projeção. Oi. Pode? Vamos lá. Porque assim, a Newton baseia muito nas operações alquímicas, que é o berço da química. Isso. Então, se você entender pela química o que é diluir um elemento, você vai pegar um elemento concentrado, vamos pensar no veneno da cobra. Ele está super concentrado. O que você vai fazer com o veneno da cobra? Você vai diluindo a tal ponto que esse veneno se torna um antídoto para ele mesmo. Maravilha. Então, se você pegar uma operação alquímica ou química da diluição, é isso que é a sombra. Você vai pegar isso que é denso e vai ao ponto, por isso que é o solve com a gula, né? Solve é dissolver, vem da diluição. Eu vou diluir o que está muito concentrado. E o que está fluido, aquela pessoa que é toda, né? Eu preciso coagular ela, preciso deixar ela mais organizada. Então é só a gente fazendo esse paralelo com as operações da química, fica mais fácil. Consegue ter uma imagem do processo. Perfeito. Só muito bom. Exato. Porque enquanto não houver isso, essa energia é muito poderosa dentro de nós, né, Adri? A ponto de ser autônoma mesmo, né? Invadir a consciência, dizer para o ego, sai, que sou eu que vou coordenar agora o que você vai fazer. Quando a sombra é tão ignorada por nós, ela ignora o ego, ou seja, ela domina a consciência. Ela vem e diz, agora vamos agir assim, nesse impulso energético da sombra. Né? Por isso que é importante essa diluição. Né? A mesma energia que eu estou usando para o mal, quando eu desperto, claro. isso eu uso. Com certeza. É a mesma força, é uma questão de consciência. Perfeito. Por isso a gente vai entender mais adiante a necessidade do cultivo. Então, uma vez que a gente reconhece que esse conteúdo é nosso, agora a gente precisa cultivar. E aí, nesse cultivo, a gente vai começar a compreender como nós vamos transformando essa energia, né? Como talvez a gente vai diluindo essa energia, tornando-a menos densa ou utilizando-a por uma finalidade melhor. Porque a mesma tristeza que leva o ser à depressão, à perda do sentido existencial e ao desejo de se suicidar, porque ela não vê mais sentido nenhum na vida, a mesma tristeza cultivada pode impulsionar o ser para se recuperar. Né? Por que eu me sinto assim? Por que essa tristeza me convida a olhar para mim? Que aspectos eu preciso modificar e ressignificar na minha vida? Então, dependendo de como a gente trata o sentimento, a gente pode ter caminhos que isso nos conduz. Mas esse é um módulo mais adiante lá do cultivo das emoções. Então, como perceber esse lado sombrio? Nós falamos da projeção, né? Aquilo que nos irrita
aquilo que nos incomoda nas pessoas, na verdade, não é um conteúdo das pessoas, é um conteúdo nosso. Tudo aquilo que me irrita, tudo aquilo que me incomoda, fala muito sobre os meus conteúdos internos, as minhas qualidades, os meus sentimentos, os meus desejos que eu recuso enxergar, que são refletidos no outro para ver numa possibilidade de o ego perceber esse reflexo e compreender que aquele conteúdo é seu, né? Serve como um espelho para as minhas próprias mazelas. Mas nós trabalhamos bastante projeção já falamos bastante dela. No livro Ao Encontro da Sombra, tem um texto bonito ali, em que o autor diz assim: em geral, vemos a sombra indiretamente, nos traços e ações desagradáveis das outras pessoas. Lá fora, onde é mais seguro observá-la. É mais seguro observar a sombra fora de ti do que dentro de você. Porque quando você observar a sombra em você, toma que o filho é seu, né? Não tem mais como jogar para ninguém. Não dá mais para justificar agora que é o outro. Porque enquanto é o outro, eu estou bem, né? Quando reagimos, e aí então o primeiro ponto para a gente identificar a nossa sombra, quando reagimos de modo intenso a uma qualidade qualquer de uma pessoa ou grupo, toda vez que você tem uma reação muito exagerada em relação a alguém ou a um grupo, seja essa reação de grande admiração ou aversão, pisca o alerta dentro de você, porque esses sentimentos não são daquele grupo e nem daquela pessoa, são seus, são conteúdos seus que foram tocados, que foram refletidos e que, como você não tem coragem de vê-los e trabalhá-los em ti, você vendo no espelho, você quer destruir fora aquilo que você não consegue destruir ou trabalhar dentro. Da né? admiração, como que a gente poderia fazer a análise? Porque da nossa natureza, nós lembrarmos mais da sombra no sentido negativo e naturalmente entendermos mais pela aversão do que pela admiração. Na admiração, como que eu poderia fazer a análise? Acho que é um bom exemplo de admiração, porque também a sombra são esses potenciais que te faltam ali, que você ainda não conhece, né? E que podem ser também positivos. Então, vamos pensar, um bom exemplo para isso são os relacionamentos amorosos, no início do relacionamento. Então, por mais que as pessoas, você se relaciona com alguém, você projeta teus conteúdos sombrios endeusando aquela pessoa, ela não tem defeitos, ela não tem deficiências, é a pessoa perfeita, e por mais que as pessoas que estão ao teu lado te digam, mas Ari, ela não é tão perfeita assim, olha isso, você vai dizer, não é nada disso, eu não vejo isso. Então, talvez aquela admiração que você está projetando na pessoa é um conteúdo seu, né? É um conteúdo a ser trabalhado. De ter, por exemplo? Acho que pode ser o que gostaria, pode ser o que te falta também, pode ser o que você não tem coragem de ser, por isso você admira pela pessoa ser, porque é ignorado, né? Então você vê um palestrante, por exemplo, você vê alguém e você se admira, fica encantado, algo ali mexeu em ti. Foi o exemplo que eu tentei recorrer para tentar entender, como por exemplo, um expositor que você admira e aí então fazia a pergunta, mas por que será que eu admiro tanto? No sentido de inspiração mesmo, Exato. De se esforçar para chegar àquele lugar, que foi o que a gente falou do cultivo da inveja aquela vez, lembra? Sim. De usar a energia de forma diferente, Sim. como forma de inspiração. Perfeito. Será que daria para a gente? Exatamente, perfeito. Então, imagine essa admiração que você tem por alguém. Provavelmente algo dentro de ti foi tocado e que falta em ti, ou que você ainda não adquire, não conhece, né? Por isso você projeta como algo bom, como algo que você admira, vamos pensar assim. Mas não pode né? ser, às vezes, até alguma coisa que você já exerceu numa outra vida, mas que ainda não está definitivamente consolidada em você, porque a gente experimenta, às vezes, ser, mesmo na presente vida, você
você já há 10 anos atrás conseguiu estar ou ser algo legal, ou fazer alguma coisa legal, que às vezes você tenta repetir e não consegue em outras circunstâncias. Mas não deixa de ser sombra ainda, né? Mas porque esse inconsciente, sem dúvida. Claro, imagine quantas experiências, dependendo do que a gente vivenciou, mas é conteúdo inconsciente, né? Há algumas características vivenciadas por esse espírito que agora podem ser acionadas, tocadas naquela nova experiência, e isso é... Porque num determinado momento você tem uma sensação boa e uma satisfação por algo bom que você fez nessa vida mesmo. E você não consegue repetir. E eu imagino que como a gente leva muito tempo para consolidar uma virtude mesmo, Sim. para ter aquela, não sei se é a palavra certa, se apoderar daquela condição, daquela virtude, você tem que praticá-la em várias circunstâncias diferentes, em vários momentos, né? Várias vezes. Mas eu acho que é isso aí. Se é sombra, não é que não está resolvido ainda, é sombra. É porque é ignorado. Então você não vivenciou. Não, mas você pode ter vivenciado, por exemplo, situações que você vivenciou em outras existências, mas que no processo reencarnatório permanecem inconscientes, que não vão ser acionadas, que não vão aflorar com tanta facilidade a consciência. Porque imagine quantas experiências nós temos ao longo da nossa jornada enquanto espírito imortal. Isso tudo nos compõe, enquanto inconsciente, enquanto sombra, enquanto lado ignorado de nós. Não é verdade? Nós não conseguimos acessar o conteúdo da nossa existência anterior. Nem talvez da outra, nem da outra. Isso fica naquele esquecimento do passado, que é sombra, fica no inconsciente. Eu já imaginei a sombra no sentido assim, de coisa não resolvida ainda. Não. A sombra é sombra porque é oculto, porque o ego não percebe. Exato. Agora, olha a importância da gente entender isso, né? De entender que há esse lado que a gente não percebe em nós e que nós projetamos nos outros, em especial nos relacionamentos. Toda vez, nos inícios de relacionamento, quando a gente fica admirado e encantado pela pessoa, pode ter certeza que ali há conteúdos que estão sendo projetados. Então você tem dois caminhos. Se você não conhece sobre sombra, ignora isso, você vai achar realmente que você achou o príncipe ou a princesa da tua vida, sem defeitos, sem problemas, né? Ou se você já está mais maduro nesse processo de autoconhecimento e sabe que aquilo é projeção, qual é a pergunta que a gente deveria se fazer? Por que será que eu estou tão encantado por essa pessoa? O que tocou em mim? O que despertou em mim? Que conteúdo será que precisa ser conhecido em mim que eu estou projetando lá? Né? É diferente o processo. E aí isso me dá até uma maturidade para depois, quando eu começar a ver que o príncipe começa a virar Shrek e a princesa começa a virar Fiona, para a gente perceber que aquele conteúdo não era da pessoa mesmo, era meu. Sempre foi meu. Sempre foi meu, né? Então agora eu me liberando da minha projeção, porque a projeção fazia eu ver o príncipe perfeito, a princesa perfeita. Mas agora eu me liberando da minha projeção, eu reconheço a pessoa como ela realmente é. E isso me dá maturidade para seguir nesse processo, né? Mas a gente vai discutir isso melhor em relacionamentos, que não será um módulo conduzido por mim, será conduzido pela nossa Adri Bacarin, né? Somente a conscientização de nossas projeções pode liberar o outro do nosso próprio inconsciente e sombra. É verdade, né, gente? Senão a gente quer que o outro seja as nossas projeções. É muito peso para a pessoa. Permitindo, então, uma relação plena, uma relação harmoniosa e saudável com o mundo e conosco mesmos, né? Então, o conhecimento de si mesmo, em especial do aspecto da sombra, é importante para o nosso desenvolvimento, né? Só que a gente não pode fazer aí como a Mafalda, né? Hoje eu não me apetece fazer turismo dentro de mim, né? Ela foi até um pouco interessante. Bom,
então, projeção a gente discutiu bastante aí nos nossos 2 últimos encontros. E qual outro mecanismo nós podemos ter para reconhecer esse nosso lado sombrio? Ficou claro projeção, pessoal? Mesmo? Bom, um outro mecanismo, então, os autores desse livro, Ao Encontro da Sombra, vão dizer em nossas vergonhas secretas e em nossos vícios. Como será que isso pode nos levar a compreender o nosso lado sombrio? Alguém tem ideia? Como será que as nossas vergonhas secretas nos ajudam a descobrir a sombra? Toda vez que eu... Camuflar. Isso aí. Se é alguma coisa que você sente vergonha, é uma coisa que você não conseguiu resolver. Você está jogando de volta lá. Aquilo está em mim, mas eu não posso manifestar, porque senão não vou ter aprovação, não vai ser bonito socialmente, e eu tenho que construir um ego que as pessoas aceitem, né? Eu tenho que interagir de uma maneira, e aí isso é um olhar para o nosso aspecto sombrio, porque toda vez que eu estou moldando o ego para as pessoas aceitarem, que é a persona, se desenvolve quem em oposição no inconsciente? A sombra, esses pares de opostos, né? Persona, sombra. Para todo bonzinho que eu tenho que fingir ser, o malzinho que eu sou fica reprimido, escondido na sombra. Não é isso? Para todo Wagner bonitinho, casto que eu tenho que fingir ser, lá na frente, não sei da onde, do templo religioso, atrás fica o Wagner com o desejo sexual explodindo, que não pode se manifestar, reprimido, na sombra. Então, descobrir a vergonha secreta é descobrir o caminho para a nossa sombra, pois trata de coisas que não temos coragem de fazer abertamente, mas que, se fosse possível ou não houvesse recriminações, nós a faríamos. Então isso é uma dica importante para a gente entendendo esse lado também sombrio nosso. Bom, e uma vez identificado as nossas vergonhas secretas, nenhuma culpa, nenhuma consciência de culpa que nos atormenta, apenas uma identificação. Isso é meu, isso me compõe, eu ainda estou assim. E como a gente vai vencer isso ao longo do processo, né? Tem um caminho todo para fazer. Porque toda vez que você não quiser ser assim, quiser ser puro, perfeito, essa sombra se adensa ainda mais, porque você não vai ser perfeito ainda. Ainda mais num mundo de provas e expiações, onde o mal predomina, onde estamos aqui exilados por termos transgredido as leis, né? Onde somos ainda filhos que são rebeldes, que não fazem as coisas que estudam direitinho, que a chance é mais de se equivocar e errar novamente do que seguir o caminho estudado, que a gente mais reprova do que aprova na prova, não é verdade? Por isso que a gente vai caminhando e aprendendo isso ao longo do processo. Então isso é reconhecer a nossa humanidade. Reconhecer a humanidade. Quando eu me reconheço que eu ainda estou nesse patamar, isso me dá força para eu poder subir e vencer. Quando eu me coloco num patamar mais elevado, já estou pronto, né? Afinal o problema é a minha família que não me entende. Se eu tivesse outra família, tudo seria melhor, porque o problema não está comigo. Aí a chance de eu cair é muito maior, porque eu não tenho condições de trabalhar isso que eu não reconheço em mim. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito. Perfeito, perfeito. Eu lembrei do Ícaro, não sei porquê. Do mito. Se achando que aí eu lembrei você. Exatamente. Posso tudo, né? Mas... É falso. Uma outra maneira de a gente reconhecer o nosso lado sombrio, essa é ótima. É uma das formas que eu penso assim que funciona muito bem, que é na maneira como os outros nos veem. Se eu posso ver claramente a sua sombra que você não vê,
segue-se que você também pode ver claramente a minha sombra que eu não vejo. Agora, que a gente fale sobre a sombra de modo gentil, para que a gente possa se auxiliar mutuamente. Essa é a proposta, né? Então, os autores vão nos dar alguns métodos aí. E eles vão dizer assim: um dos métodos mais eficazes para observarmos a nossa sombra pessoal é pedir aos outros que nos digam como nos veem. Porque a sombra não é ignorada pelo ego. Você vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, Wagner, como você é vaidoso. Você vai perceber? Se é sombra, não. Você vai agir de maneira vaidosa, as pessoas vão falar que você é vaidoso e você vai dizer que não é vaidoso, porque o ego não enxerga. Então a gente viu isso antes, que os outros percebem a nossa sombra, assim como nós percebemos a sombra dos outros. Mas adianta eu ir lá falar para o outro a sua sombra para com que ele mude? A gente viu que não adianta, porque a mudança é pessoal. Cada um tem que identificar isso. Então, quem está no processo de autoconhecimento e quer realmente entrar em contato com esses conteúdos, os autores sugerem que faça um exercício que é muito interessante. Você pede para alguém dizer como ela te vê. Quais as deficiências que você mais mostra durante a vida, durante as ações ali do cotidiano. A maioria das pessoas, infelizmente, diz o autor, treme só de pensar nisso. Porque imagina o que pode vir, né? O que podem falar de mim, que eu não vou gostar. Por isso que eu tenho que querer, é uma proposta de estar aberto a isso. Preferimos continuar a achar que os outros nos veem exatamente do modo como vemos a nós mesmos. Então eu não me vejo vaidoso, então eu prefiro achar também que ninguém me vê vaidoso. Então tem que ter coragem para fazer esse exercício. As pessoas, quais são as melhores pessoas para nos apontar as nossas deficiências? Para a gente estudar a nossa sombra. Quem são as melhores pessoas? São as pessoas que mais nos conhecem, não é verdade? Quem mais nos conhece tem mais propriedade para falar de nós. Concordam ou não? Então o autor continua. As pessoas em melhor posição para nos ajudar a ver os elementos da nossa sombra são aquelas que nos conhecem bem. As pessoas que nos conhecem bem não precisam necessariamente estar no núcleo familiar. Às vezes você tem amigos que te conhecem melhor do que o próprio núcleo familiar, dependendo da relação que você tem com a sua família. Mas, de forma geral, o núcleo familiar é uma boa experiência para isso. Só não vai fazer isso na ceia de Natal, que não vai dar muito certo isso, né? Nem no Evangelho. Nem no Evangelho. No Evangelho é um bom momento, se você está verdadeiramente querendo se estudar, né? Vai fazer filmado. Deixa agora de mais um, né, também. Então o autor continua, olha lá. Quem são essas pessoas? Pode ser o marido, a esposa, uma outra pessoa significativa que te conheça bem, né? Um amigo íntimo, um colega ou companheiro de trabalho. Às vezes nós temos mais intimidade e algumas pessoas nos conhecem mais profundamente, né? Agora, olha que interessante. Seria menos ameaçador ouvir a opinião de um estranho. Mas os estranhos não estão em posição de nos oferecer percepções tão autênticas como as das pessoas que nos conhecem bem. Então, as melhores pessoas são essas que nos conhecem bem. Bom, digamos que as pessoas, então, pontuem algumas deficiências suas. Então, você vai lá para uma pessoa e ela vai dizer para você: você é agressivo. Qual é a tua primeira reação? Agressivo? Eu? Né?
A primeira tendência nossa é o quê? Agressivo, eu? E aí o que a gente estudou lá? Quanto mais exagerada é a nossa reação, tocou no nosso complexo, que é um aspecto da sombra. Então, se a pessoa fala algo que te incomoda muito, pode ter certeza que ela acertou em cheio. Acertou em cheio. Porque você poderia não se incomodar com aquilo, mas ela foi na ferida. Dá para pedir para a pessoa contar só uma ligação? Claro. Mas a nossa ideia de forma geral, a nossa tendência de forma geral, é não concordar num primeiro momento com a opinião da pessoa. De forma geral, a gente tende a fazer isso. Porque o ego vai ser forçado a reconhecer algo que ele não quer reconhecer como sendo dele. Porque é melhor achar que o agressivo não sou eu, é o outro. Eu projeto no outro, o mal está fora de mim e eu estou feliz, bem comigo mesmo, no paraíso, achando que eu sou a última bolacha do pacote. Então, o que o autor sugere? Quando alguém nos diz agressivo, e eu não concordo muito, então eu peço para outra pessoa. Só que o problema é que se a outra pessoa também achar que eu sou agressivo, aí não tem escapatória. Então ele vai dizer assim, vamos supor que eu peça a sua opinião e você me diz que me viu como submisso. Foi a tua percepção. Você é uma pessoa muito submissa, né? Nas várias situações em que estivemos envolvidos. Talvez eu ache válida a sua observação, mesmo que me seja difícil ouvi-la. É difícil. No fundo, o que eu queria dizer para você quando você fala que eu sou submisso é, de que raio você está falando? Submisso é a última coisa que eu quero ser, mas eu seguro a língua. Mas tocou, não tocou? Se tocou, contempla, porque pegou algo. Aí olha o que ele diz. Essa reação emocional intensa, me oferece uma pista bastante substancial de que provavelmente acabei de encontrar um traço ou característica verdadeiros da minha sombra. Porque tocou em mim. Porque eu estou com essa reação emocional intensa. É o complexo. Pois toda vez que nos declaramos a favor ou contra, e defendemos nossa posição com intransigência, eu não sou isso que você está falando que eu sou. Talvez estejamos exatamente no território da nossa sombra pessoal e faríamos bem em investigar. Conseguem compreender aí como que funciona? Muito bem. Ouvi a sua identificação do traço da minha sombra. Então, você falou ali que eu sou submisso, nesse exemplo, né? Submisso. Então, ouvi a sua identificação do traço da minha sombra, e mesmo que eu ache extremamente difícil acreditar que pareço ser submisso, porque ainda acho que eu não sou, né? Eu pareço ser, eu aceito como sendo não o que eu sou, mas a sua percepção de mim. Não, eu não sou submisso, é o que você acha que eu sou. Veja como o ego tenta de todos os jeitos não ver o conteúdo. Vou então a um amigo íntimo, a uma outra pessoa que te conhece bem. Explico o que eu estou fazendo e lhe digo que um outro amigo me vê como uma pessoa submissa. Peço-lhe para ser honesto e me dizer se é assim que ele me vê. Entenderam? Foi para uma segunda pessoa, explica e diz, olha, a pessoa me vê como submissa. Você me vê dessa maneira? Você percebe que eu sou submisso nas situações quando a gente vive, nas situações do dia a dia? Posso me satisfazer com essa segunda opinião? Não, eu acho que você realmente é submisso, também percebo isso. Posso me satisfazer ou querer repetir o processo. Vou para uma terceira pessoa e peço como a pessoa me vê. E aí é que está o pulo do gato. Em todo caso, se sou sincero, é para você fazer esse exercício com sinceridade, buscando esses traços que as pessoas enxergam que você não enxerga.
poxa, deixa eu pensar então, eu sou submisso, como eu ajo de maneira submissa, como a vida se me apresenta e as minhas ações são de uma pessoa submissa. Esse é o processo sincero de quem está na jornada de autoconhecimento. Se sou sincero na minha jornada para dentro de mim mesmo, vou querer saber o máximo possível de um modo ou de outro. Quando duas ou mais pessoas, independentemente, dizem que veem em mim um certo traço da sombra, eu faria bem em acreditar nelas, e explorar o assunto com mais profundidade. Percebem como é o trabalho? Muito interessante isso, pessoal. Muito legal. Porque já que a sombra é inconsciente, é difícil do ego perceber, então se eu quero perceber, eu busco aquilo que os outros veem da minha sombra que eu não vejo. E vou tentando trabalhar e analisar esses conteúdos que eles falam, sem raiva, sem ficar bravo com a pessoa. Por isso que ele diz lá, de forma gentil, primeiro comigo mesmo, porque eu quero me estudar, me autoconhecer, né? E principalmente com um instrumento para eu me reconhecer, né? Que é a pessoa que vai falar. Que observe, seja honesto. Perfeito. Com certeza. Não venha inventar coisa também. De certa forma, Vanimpedia ajuda a gente na busca. Se não me engano, é no Evangelho que tem, só que aí é ao contrário, não a pessoa que vai em busca do amigo, mas o amigo que vai, né? Quando você vê que uma pessoa está se equivocando, convida ela para ter uma conversa, e se ainda assim não der, chame uma testemunha. Lembra dessa partezinha, uma partezinha do Evangelho? Sim, querida, Onde que é Evangelho. Chama primeiro uma testemunha, se não der, chama o conselho. Isso, essa aí. É uma igreja inteira. E vem ao encontro dessa fala, só que num sentido diferente. Não é o indivíduo que vai em busca do outro para se olhar. É o outro que resolve lhe dar uma dica de um equívoco para que ele se olhe, né? A ideia do autor é fazer com que eu, enquanto indivíduo, parta para o processo de pedir, porque eu quero me conhecer. Porque a gente viu lá antes, Ari, que é muito difícil a gente mostrar a sombra para alguém se a pessoa não tem interesse nisso, né? Ninguém faz o outro ver a sombra, a menos que ela queira. Sombra, né? No sentido de um equívoco. Perfeito. Aliás, de público são autorizados a fazer em relação a mim. De público. Não tem nenhum problema. Ok? O duro do dedo apontado é que é 3 pra gente, né? Tudo bem esse terceiro item, então? Na maneira como os outros nos veem? Eu fico aqui refletindo e pensando que a gente tem que tomar certo cuidado também. Porque se você vai perguntar para uma pessoa que tem uma sombra muito semelhante à sua, é muito provável que ela não perceba essa sombra. E aí tem que tomar cuidado para quem vai pedir, Perfeito. com quem vai conversar. Perfeito. Eu pensei também. E será que não é também uma projeção? Também, né, na projeção da pessoa acima de você, exatamente. Por isso que a gente sempre vai ter que cultivar essa resposta, né? Até que ponto essa qualidade, esse adjetivo que me foi dado, realmente integra as minhas ações, a minha vida, o meu comportamento. Porque nessa análise eu posso entender que realmente eu sou assim, me comporto, mas eu também posso perceber que talvez esse comportamento não me pertença mesmo e seja uma projeção da própria pessoa em mim. Por isso que é um trabalho honesto, de ruminar mesmo isso, de cultivar, de elaborar, e que não vai vir a resposta assim, do dia para a noite. Não vai. Às vezes aquela qualidade que alguém nos aponta, talvez numa situação da vida eu me veja, tenho lá aquele insight que o self me propõe para o ego perceber que aquele comportamento se manifestou ali. Talvez ali eu perceba que achava que era até uma projeção da pessoa em mim, mas não, é um conteúdo meu. Então é muito carinho e cuidado nessa jornada, né? É um processo para uma vida inteira. E talvez mais vidas, né?
poderíamos dizer para Jung, mas para a doutrina espírita, sem dúvida, para inúmeras existências, né? E por isso, talvez a sugestão dele, perguntar em umas 3 pessoas diferentes, né? Ficar com uma única. Em ambientes diferentes. Mas é muito legal esse exercício. Comentários, dúvidas aí, tudo bem? Entenderam essa questão de poder ser uma projeção também? Tem que ter uma vontade honesta nisso, né? 4º item. Isso aqui é fantástico, né? O nosso senso de humor. Piadas preconceituosas revelam o nosso lado sombrio, né? Piadas de gays, de negros, de português, por que não? Né? Toda piada que tem uma conotação de mulher, de gordo, né? Ah, é só uma brincadeira. Sim, para o ego que não vê a sombra, é só uma brincadeira. Né? Então a gente tem que ter cuidado, porque o nosso senso de humor revela o conteúdo sombrio. Né? Na verdade, o preconceito que não é exteriorizado, porque você veste a máscara de que não tem o preconceito, você manifesta o lado sombrio na piada preconceituosa, que você se mata rindo e satisfaz a sombra que não pode ser manifestada naquele ambiente, né? E quando você faz a piada de você mesmo, tipo advogado contando piada de você, eu faço baixinho. Pois é. É o que o Marlon chama de humorismo, né? Que não deixa de ser uma máscara para aquela sua dificuldade. Se tem uma intenção, ali uma conotação, um sentido de denigrir, pejorativo, tem um lado sombrio, né, Nilda? Tem alguma coisinha ali, não importa que profissão seja, né? Mas tem o desejo ali de cutucar, né? E aí o autor nos dá um exemplo maravilhoso, também lá no livro Ao Encontro da Sombra, né? Consideremos, por exemplo, aquela velha história dos 3 padres de uma cidadezinha que faziam reuniões de trabalho semanais. Quanto mais se encontravam, mais crescia sua intimidade e mais confiavam uns dos outros. Um belo dia, decidiram que haviam atingido o nível de confiança mútua que lhes permitia confessar seus mais graves pecados e compartilhar a culpa. Confesso que roubo o dinheiro dos donativos, disse o primeiro. Isso é mal, disse o segundo, que então confessou. Meu pecado mais grave é que estou tendo um caso com uma senhora da cidade vizinha. O terceiro padre, ouvindo a baixeza dos outros 2, declarou: ah, queridos irmãos, preciso lhes confessar que meu pecado mais terrível é a tagarelice. Mal posso esperar pelo fim desta reunião. Né? E aí o autor vai mostrar o nosso lado sombrio, que vai se revelando aí. Né? Então ele diz assim: muitos de nós, natural, riem com o final dessa história porque é engraçado, assim como a gente ri de muitas outras piadas e de muitas outras histórias. Mas qual é o convite para nós que estamos num processo de conhecimento de nós mesmos? Isso é o que dizemos. Porém, mais do que isso, olha lá, essa história fisga o elemento tagarela da nossa sombra, porque a gente se identifica com aquilo ali. Ai, como eu sou tagarela também e não posso manifestar, eu me deleito aqui com essa expressão da minha sombra. Então, isso é interessante para nós nesse processo de autoconhecimento. Por que essa piada que tem essa conotação tão ruim, mas que eu me divirto e me deleito? O que está no meu lado sombrio? Né? Veja que é um trabalho para poucos mesmo, querer fazer isso. Por isso que a benfeitora vai dizer que estar desperto, né? Querer fazer isso já é muita coisa. Descobrir e conseguir é outra coisa, talvez um trabalho mais para frente. Né?
fisga então o elemento tagarela da nossa sombra e adoramos nos identificar com a satisfação que o terceiro padre sentirá ao divulgar os pecados dos dois colegas. É claro que sabemos que é errado e certamente nós não o faríamos. Mas lembremos que, entre outras coisas, a sombra é tudo aquilo que não ousamos ser, mas que gostaríamos de ser. Consegue entender, pessoal? Muito bem. Achar essa história engraçada nos permite realmente perceber em nós mesmos, perceber a nós mesmos com um pouco mais de clareza. Então é mais uma oportunidade que a gente tem para ir desvendando esse lado sombrio, né? Agora, também eu posso ter assim o comportamento, né? Por outro lado, a pessoa que nega e reprime a sombra não vai achar graça nenhuma na história. Olha que interessante o oposto. Tenho que rir, né? Eu sou tagarela também, no meu lado sombrio, então me identifico e me mato rindo. E tem aquele que vai achar graça nenhuma e vai dizer assim, que horror, que piada de mau gosto. Porque daí também tocou a sombra, porque ele está com conteúdo emocional intenso. Que horror, não se faz piada disso, que coisa horrorosa. E aí toda vez que eu estou com muita intransigência e o conteúdo emocional ativo, também tocou em algo em mim. Então olha o que o autor diz. Por outro lado, a pessoa que nega e reprime a sombra não vai achar graça nenhuma na história. Pelo contrário, vai emitir uma opinião severa sobre o acontecido. Vai chegar à conclusão de que não tem graça nenhuma, de que a piada é uma vergonha, é um sinal dos tempos devassos que vivemos, os três padres merecem castigo, etc, etc, etc. Veja que também é o meu lado sombrio. Eu me identifiquei tanto, mas eu não reconheço, eu nego a sombra, então eu projeto tudo isso nos padres, na piada, na história, no contexto e desço o cacete lá fora, porque aqui dentro está tudo bem. Conseguem compreender isso? Caminho do meio. Muito bem. Outra maneira de nós reconhecermos a nossa sombra. Perguntas aí, alguma coisa? Tudo bem? Tudo lá no Ao Encontro da Sombra, tá? Que o próprio Marlon Reikdal vai trabalhar no Espelhos da Alma, no capítulo também do confronto com a sombra. Ele cita algumas dessas questões no livro, né? Citando Ao Encontro da Sombra. Nos eventos esportivos de contato físico. Como assim? Como é que a sombra se manifesta aí? Tem ideia? Tem ideia, pessoal? Diversas sombras que podem se manifestar. Então olha o que o autor vai falar. Podemos observar a magnitude e a intensidade da sombra nos eventos esportivos, em especial nos esportes em que há contato físico. Um comportamento que provavelmente acarretaria multa ou prisão em qualquer outro cenário, torna-se aqui apropriado, encorajado e até mesmo aplaudido. Sugestões que se aproximam do assassinato são feitas por pessoas normalmente pacíficas. Pessoas pacíficas que quando nesse ambiente estão lá na torcida e vão dizer: mata, isso aí, acaba com ele. É exteriorização da sombra. E aí o autor faz um relato interessante. Certa vez, quando eu assisti a um campeonato de luta livre para fazer uma pesquisa sociológica, vi um grupo de senhoras idosas. Fiquei tão fascinado com o comportamento delas que esqueci de fazer minha pesquisa. Eram senhoras normais, entre aspas, até os lutadores subirem ao ringue e a luta começar. Aí elas se punham de pé, agitavam os punhos e gritavam: mata esse desgraçado, quebra o braço dele. Essa expressão indireta da agressividade da sombra era a ordem do dia. Conseguiram entender? Então, a agressividade está em mim. Mas pode ser que eu não identifique, ou acredite que não. Mas ela se manifesta em alguns momentos. Tudo bem?
Esqueci de trazer aquilo que a gente fala da benfeitora, por que os tabloides sensacionalistas com problemas e com a vida dos outros nos atrai tanta atenção. Nós temos isso, né? Depois a gente volta, Rafa, isso é importante, deixa eu achar. Tem algum lugar, acho que a gente trabalhou lá na CEPAL, quando a gente falou sobre o que foi lá. Espera aí que eu já vou achar. Deficientes violentas. E elas deficientes continuam violentas. Amar os inimigos. Espera aí, pessoal, é importante isso aqui. Deixa eu achar aqui onde que está. Teve aqui também? Teve cara? Acho que... não, mas no outro estudo, né? Não nesse. Deixa eu localizar aqui. É isso aí. Não vou saber onde está. Achou? Sucede que muitos dos acidentes morais que chegam ao conhecimento público e fazem a felicidade dos tabloides. Isso aí. Da mídia em geral. Mas eu tinha isso aqui. Com eles se preocupem. É esse aí. Vidas, desafios e soluções. Vida, desafio e soluções. Mas é a única. Eu já passei por isso. Passou por isso como? Não vou saber. Na bússola, alguma dessas palavrinhas? Na bússola, na lupa? Não deixa de ser uma bússola. Não deixa de ser uma bússola. Sabe aqui no encontro do estudo anterior, o sapo é melhor. É exatamente isso. Mas eu tinha isso para projetar, mas eu não vou achar agora. Mas a gente podia ler isso aí. Você tem marcadinho aí? Senhor, aqui, ó. Aí. Beleza. Olha só, a Ari achou aqui para nós. A Adri achou. A benfeitora vai dizer assim, ó. Por que as pessoas têm tanto prazer em ver essas revistas que falam sobre a vida dos outros, que falam sobre não sei quantos morreram, esse acidente matou não sei quantos? Por que os jornais gostam do lado agressivo, do problema, da dor, né? De, se assiste o jornal é só morreu, matou, não sei o quê. Por que isso é o assunto do dia num mundo de provas e expiações? E aí ela vai responder isso. Isso está em Vida, Desafios e Soluções. Sucede que muitos dos acidentes morais que chegam ao conhecimento público e fazem a felicidade dos tabloides escandalosos e da mídia em geral, que com eles se preocupam, assim interessam as criaturas, porque são projeções inconscientes do que está gravado no íntimo dos seres permanecendo ocultos. Então nós somos aqueles assassinos, aqueles violentos, aqueles agressivos. Por isso que a gente gosta. Por isso que isso dá ibope. Por isso que isso vende. Por isso que isso dá, sei lá como ibope, né? O nome lá da TV. Da audiência. Apenas em roupagem nova. O mesmo. Perfeito. De certo modo, olha o que ela diz. O ser humano sente prazer quando detecta a desgraça alheia, porque se vê refletido no outro, que parecia nobre e bom. No entanto, agora percebe que é portador das mesmas misérias que ele. Tipo, nossa, eu achava que ele era bom, mas que bom que ele caiu, porque agora ele é igual a mim. Sabe o que eu já li também? Que é uma forma de você diminuir a sua dor, né, equivocadamente, porque você vê uma dor maior do que a sua, sob a sua ótica, naturalmente, né? Porque... E ela continua ainda, olha só. Como consequência, fica feliz em divulgar o fato. Conhece pessoas assim que adoram falar de coisas ruins e notícias ruins? Você sabe o que aconteceu hoje ali, o acidente e tal. Hipocritamente, algumas vezes, dando até a impressão de lamentá-lo. Nossa, que tristeza. Quando, na verdade, internamente está aplaudindo. É duro, né? É duro reconhecer que nós somos assim. E se você está achando que não é, porque você ignora a tua sombra.
e ampliando ainda a área da informação malsã. Aquela informação que não serve para nada, a gente vai ampliando. O grupo de WhatsApp é uma beleza para isso, né? Ainda mais, às vezes, sem saber se aquilo é verdade ou não, né? As pessoas primeiro passam, depois pedem desculpa. Por isso que a tecnologia não foi feita para nós, né? Os espíritos que vão usá-la adequadamente estão vindo ainda, né? A gente não sabe usar esse brinquedo ainda, né? E continua. Ou simplesmente quando se ergue para agredir em nome da moralidade ou da defesa dos ideais de enobrecimento. Olha o ideal do ego de ser já nobre, perfeito, o superego freudiano, né? Assim agindo, irado, porque o outro realizou o que ele gostaria de fazer e não pôde, não teve coragem, ou as circunstâncias não lhe permitiram. É? Obrigado, Adri. Ele acho que apagou ali agora. Deu? Ah, beleza. Isso que eu queria ter achado, isso que é importante. Mas que bom que temos ali. Bem. Então, não deixa de ser um reflexo disso aqui, né? Porque a gente se vê aqui, a nossa sombra se identifica com esses aspectos, né? Que são exteriorizados. Outra maneira muito interessante da sombra se manifestar nos sonhos. Se nós pensarmos que o inconsciente se manifesta por imagens, se expressa por imagens, os sonhos são um manancial riquíssimo para que a gente possa estudar e entender alguns aspectos nossos, né? Nossa ideia aqui não é hoje aprofundar o estudo sobre os sonhos, mas simplesmente a gente entender que os sonhos podem ser um caminho para a identificação da nossa sombra. Essa é a nossa ideia. Depois, mais adiante, a gente vai trabalhar melhor o aspecto dos sonhos e o inconsciente, né? Mas se nós começarmos a prestar atenção nessas experiências dos sonhos, a gente pode aprender muito com a nossa sombra e com os conteúdos que nos compõem, né? Então, os mesmos autores, ali no livro Ao Encontro da Sombra, vão dizer o seguinte: quando a sombra aparece nos nossos sonhos, ela surge como uma figura do mesmo sexo que nós. No sonho, reagimos a ela com medo, antipatia ou aversão, ou do modo como reagimos a alguém que nos é inferior, um ser menor, com menosprezo, sabe? Mas interessante, do mesmo sexo que nós, né? No sonho, geralmente queremos evitá-la, muitas vezes sentindo que ela nos persegue. Lembra que quando Jung tem um sonho, naquela chuva, naquela tempestade, a sombra também tinha um quê masculino ali, né? Ele fala que era algo que vinha para atrás, que o perseguia, né? Seja isso verdade ou não, a sombra também pode aparecer sob uma forma indistinguível que intuitivamente tememos e da qual queremos escapar. Já que a figura é a nossa própria sombra ou alguma parte representativa da nossa sombra, precisamos enfrentá-la e descobrir o que ela é e qual a sua mensagem. Por isso que a gente não vai trabalhar os sonhos hoje. Porque tem uma maneira depois a gente conversar com isso. Tá, e o que essa imagem representa? O que pode representar? Como eu me relaciono com essa imagem, com esse conteúdo do sonho? Então isso a gente vai ver mais adiante. Só para nós entendermos que o sonho também pode expressar uma parte da nossa sombra. A gente já vai pôr isso num modo prático. Precisamos observar suas ações, as atitudes e palavras, se houver. Já que personifica dimensões de nós mesmos que poderiam ser conscientes, né, mas que estão reprimidas, ignoradas, ela é um recurso útil para conhecermos a nós mesmos. A tendência usual no sonho, porém, é evitar a sombra, exatamente como muitos de nós fazemos na vida consciente. Então, o autor ele vai mostrar para nós um exemplo de como a sombra pode se manifestar no nosso sonho,
baseando-se nisso que nós já estudamos sobre projeção, sobre como a gente percebe as pessoas e os outros nos percebem. Então, olha que interessante. Ele vai falar de um relato da experiência dele, né? Uma paciente de meia idade queixava-se incessantemente e amargamente da sogra. Sua descrição do problema, de modo geral, parece correta e adequada. Veja, ela descrevia a sogra e falava da sogra, e o terapeuta está dizendo que a maneira como ela descrevia a sogra parece estar adequada e correta. Por quê? Porque tudo que ela falava da sogra, as declarações dela, eram idênticas às do marido. O marido também achava aquilo, percebia que a mãe era desse jeito que a esposa dizia. Tudo bem até aí? A mãe é vista por ambos, então pelo filho e pela nora, como dominadora ao extremo. Então a sogra é vista como dominadora, assim como o filho vê a mãe. Como alguém incapaz de admitir as opiniões alheias, como alguém que pede conselhos e logo os despreza, como alguém que se diz em posição de desvantagem, abusada e martirizada. E o resultado de tudo isso é que o relacionamento dos dois com ela torna-se quase impossível. Entenderam o contexto? Nossa paciente, a nora, sente que a sogra se interpõe entre ela e o marido. O filho precisa constantemente servir a mãe e, como consequência, a esposa sente-se ignorada, eclipsada. Sua situação conjugal parece estar num impasse insolúvel. O que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu resolvo esse problema? E aí a nora tem um sonho. Olha que interessante. E aí ela leva esse sonho para a terapia. E aí então, no artigo, o autor vai descrever o sonho que a nora teve. Entenderam a historinha? Muito bem. Olha o sonho que a nora tem. Estou num corredor escuro. Tento alcançar meu marido, mas o caminho está barrado pela minha sogra. Isso é pesadelo. O mais assustador, no entanto, é que a minha sogra não me vê. Olha que interessante, ela está num corredor escuro, ela tenta alcançar o marido, mas no meio do caminho tem uma pedra, quer dizer, uma sogra. O mais assustador, no entanto, ó o meu lado sombrio se manifestando na piada, né? No entanto, o mais assustador é que a minha sogra não me vê, embora um holofote brilhe intensamente sobre mim. Tem um holofote brilhando sobre mim, eu quero chegar no corredor escuro até meu marido, minha sogra está no meio e minha sogra não me vê. É como se para ela eu não existisse. Esse é o sonho. E aí o terapeuta vai começar a trabalhar alguns aspectos e a gente vai tentar fazer algumas correlações interessantes. Gente, primeiro, essa sogra do sonho é a sogra? A gente está falando de externo, de gente fora da gente, ou a gente está falando de coisas que existem dentro de nós? De sogras que moram dentro de nós? Primeira coisa, essa sogra não é uma sogra externa. Não é a sogra externa que aparece no sonho. Vocês viram ali que o autor diz que a sombra, ela é do mesmo gênero que a pessoa sonha. Então a nora sonha com a sogra. A sogra, então, na verdade, é o quê? É a sombra da própria pessoa. A sogra é a sombra. É a minha sombra que eu projeto em quem? Na imagem da sogra. Tadinha da sogra. Porque aí ela vai sofrer toda a carga que não é dela, é minha, sou eu que estou projetando. Quando eu me liberar dessas projeções, eu me libero dessa encrenca que eu tenho com a sogra. Enquanto eu não me liberar e perceber que as projeções são minhas, quem é o problema? A sogra.
Então, continua ele. O holofote, que é o ego que está iluminando a pessoa, mas a sogra, não vê o ego. O que significa isso? A nora ignora tanto a sua sombra, tanto que a sombra tem tanta força que domina a atitude e a personalidade e não está nem aí para o ego. Diz assim, ó, ego, sai daí que quem manda sou eu ignoro você, eu que tenho o poder para agir aí nessa consciência. Né? A sombra tem tanta força interna que controla a personalidade. E isso é expresso num símbolo de que tem um holofote me iluminando, mas a minha sogra não me vê. Conseguem entender isso? Muito bem. E aí olha o que ele vai falar. Olha como ele continua o texto. À primeira vista, o sonho da nossa paciente parece confirmar tudo o que ela disse conscientemente, não é? A queixa consciente. Só que o terapeuta ele já está lá assim pensando, não, mas não é nada fora, é dentro. E tem que fazer ela ver que o processo é interno, não é externo. Né? Mas o que ele diz quando buscamos uma projeção inconsciente? Olha lá a pergunta. O que esse inconsciente está dizendo? Né? O inconsciente diz com toda clareza para a sonhadora: o holofote está sobre você, não sobre a sua sogra. Não é a sogra que é o problema, não é a sogra que tem que ser resolvida. Quem é o ator do processo é você. Agora, como você não vê a sua sombra, você projeta tudo isso na sogra. Então, quem é a pessoa que se interpõe? Quem é a pessoa que pede conselho e não aceita e menospreza? Quem é a pessoa que se faz de vítima? É a sogra? Mas para eu reconhecer que sou eu, é muita humilhação para o ego, não é? É muita dor e sofrimento. Por isso que é um conflito moral. Tenho que abandonar o que eu sempre acreditei, a minha sogra, e começar a assumir que sou eu. Então, o autor continua. Ele mostra as qualidades inconscientes, o sonho, que ela projeta sobre a sogra e que se interpõe entre ela própria e o marido. Consegue entender isso, pessoal? Mas, para reconhecer isso, é muita sessão de terapia, tá? É muita desencarnação e reencarnação, às vezes. É muita morte e renascimento numa mesma existência, né? O holofote está sobre você, é para você se avaliar, é para você se ver, é para esse ego tomar conhecimento dessa sombra. As eficiências que você afirma que são da sogra, na verdade, são todas projeções suas, da sua sombra. Nela, a sogra impede-a de alcançar o marido. Todavia, o que se interpõe no seu caminho não é a sogra, é a sua própria tendência de sempre estar com a razão, que ela fala que é a sogra que tem. É a sua própria tendência de criar obstáculos, que ela fala que é a sogra que cria. É a própria tendência de menosprezar as coisas, que ela fala que é a sogra que faz. E de criar, e a sua própria tendência de ser a grande mártir, né? A coitadinha para tudo aqui. O holofote está sobre ela, mas a sogra não a vê. Ela está tão dominada e identificada com as qualidades projetadas, imputadas à sogra, que é incapaz de ver a si mesma como realmente é. De ver a sua própria e verdadeira individualidade. Eu sou tudo isso que eu acho que a minha sogra é. Em consequência, é como se a sua individualidade deixasse de existir. E quem manda? A sombra. Por isso que a sombra ignora o ego. O holofote está ali, a sombra ignora. É como se a sombra autônoma fizesse o que quer sem se importar com o ego. A sombra ignora e despreza o ego. Conseguem perceber como nos sonhos a gente também pode ter esse insight de como reconhecer a sombra em nós? Já que não consegue ver realmente a si mesma,
ela tampouco consegue na vida real ver a sogra como um ser humano, pois projeta seus conteúdos inconscientes e odeia, não conseguindo amar. E aí a gente chega num ponto muito importante para compreender Jesus. Quando Jesus busca em vários encontros e retoma o que é afirmado no Antigo Testamento, né, de que é importante amar ao próximo como a si mesmo, então a gente entende que eu só consigo amar ao próximo na medida em que eu amo a mim mesmo. E amar a si mesmo é parar de projetar as nossas questões sobre as outras pessoas, porque senão eu não consigo amá-las. É isso que ele diz, né? Enquanto eu não perceber que sou eu não consigo na vida real ver o outro como um ser humano, pois eu projeto os meus conteúdos e odeio, eu quero destruir, quero matar aquilo no outro que eu não consigo resolver em mim. Então a gente entra num círculo que o autor vai chamar de círculo vicioso do aprisionamento a uma projeção da sombra. Eu projeto a sombra no outro e vou viver um círculo vicioso que eu não consigo sair, que é o quê? O ego tem uma ilusão de que o problema não é comigo. De quem é o problema? Da sogra, nesse caso, mas pode ser de qualquer outra pessoa que eu projetar. Por que o problema não é meu? Porque eu projeto a sombra no outro. Se eu projeto, eu quero destruir o outro, porque é o inimigo, é lá que eu tenho que destruir, então eu vou ter dificuldade de convivência com o outro. Olha um ponto importante para perceber minhas projeções: se eu tenho dificuldades de convivências com pessoas, eu tenho conteúdos projetados sobre ela. E aí, essa dificuldade de convivência fala mais de mim, dos meus conteúdos, do que propriamente da pessoa. E se eu tenho dificuldade de convivência com a pessoa que eu projetei, eu acho que eu estou cada vez mais certo e o outro errado. E volto para o item 1. Vivo na ilusão de que eu não tenho problema e o problema é o outro. E continuo projetando a sombra e não saio disso nunca. Quando é que eu vou resolver o meu problema com a sogra? Se a sogra morrer, eu projeto em outra pessoa. Não tem problema. Não é quando a sogra morrer que eu vou ser feliz no casamento. Não é. É quando eu parar de projetar sobre a sogra os conteúdos sombrios que me pertencem. Forte isso, né? Mas é importante. Podia ter pegado outra pessoa, pegar a justa sogra, fica mais pesado ainda. Mas é o exemplo do autor ali. E para a gente finalizar, entenderam esse círculo? Círculo vicioso? Muito bem. Então esse ponto aqui é fundamental, né? Emoções exageradas, reações exageradas que eu tenho com os outros, ou dificuldades de convivência, conteúdos que eu estou projetando, né? E a benfeitora não diz às vezes, será, pode ser. Ela diz sempre. E o sétimo aspecto, sétimo e oitavo, para a gente finalizar esse assunto hoje, nos nossos atos impulsivos. Sabe aquela coisa que você age sem pensar, porque a energia do inconsciente é tão forte que o ego sai de cena, e depois, quando o ego retoma, você diz, nossa, meu Deus, o que eu fiz? Né? Aquele ato impulsivo é uma maneira da gente perceber nossos conteúdos sombrios. Não, esse não é o ato falho. Os nossos atos impulsivos, aquelas atitudes que você faz de maneira explosiva, sem pensar, de maneira, sabe? Que depois você fala assim, meu Deus, como que eu fiz isso? Eu nem sou assim, porque o ego não se reconhece daquele jeito, mas a sombra tem esse conteúdo, né? Às vezes a pessoa é pacífica e tem um momento de explosão, de agressividade, né? Todos esses atos impulsivos. E para a gente finalizar, agora sim, o oitavo item, toda vez que essa sombra continua ignorada, aí a gente volta para Freud e a criação dos sintomas, né? O corpo adoece. Então, o autor vai falar dos nossos sintomas físicos.
Todo conteúdo inconsciente que não é trabalhado, que não é organizado, que não é cultivado, se o ego não olha para aquilo, o self cria possibilidades para com que esse ego desperte para esses conteúdos. Uma dessas possibilidades é o sintoma físico. E aí, às vezes, ou na maioria das vezes, podemos dizer, o médico vai revirar o paciente de cima a baixo, fazer todos os exames e não vai ter nada físico, porque a origem não é física, a origem é psíquica, né? As famosas doenças psicossomáticas, né? Que a gente não encontra uma causa física e aí a gente vai ter que procurar desvendar esse inconsciente para trabalhar esse aspecto em nós. A dor ensina a pensar. Exatamente. Maravilhoso isso aí. Deduzir. Ou a dor pode ensinar a pensar aqueles que se propõem a isso. Uma complementação que eu fiz agora também. Porque às vezes nem com a dor a gente é estimulado a pensar. Porque se eu estou nesse ciclo ilusório de que o problema não é comigo, eu vou sofrer e isso não é suficiente para eu ainda desenvolver a humildade, ir para a lona, né? Reconhecer o Deus interno e fazer a conexão com o self. Então, às vezes, nem ali a gente desperta.